Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Mazeu. A gente vai começar aqui a nossa transmissão sobre o Fundo Clima, né? Eu estou aqui com o Lucas Lucena, do Departamento de Credenciamento de Máquinas, Equipamentos e Sistemas Industriais. E a gente vai fazer a apresentação aqui do Fundo Clima, o programa Fundo Clima, cuja circular aí, a circular 26, né, de 2018, foi divulgada aí recentemente. Então a gente vai explicar um pouco como que é esse financiamento específico, né, para energia limpa, e essa é a nossa apresentação nessa modalidade de webinar, né? Nós já fizemos um no começo do ano e nós estamos fazendo esse agora. Essa apresentação é voltada então para funcionários de bancos públicos. Então, se você é um empresário, se você é ou de algum banco privado, nesse momento é uma apresentação técnica voltada para os bancos, né, para os funcionários dos bancos públicos. Temos também funcionários do BNDES acompanhando, né, que são todos bem-vindos. Então vamos começar aí a nossa apresentação já sobre ele. Esse webinar é uma transmissão ao vivo, né, pelo YouTube do BNDES. Vocês podem interagir com a gente já mandando as perguntas e comentários que vocês tenham sobre o Fundo Clima, que eu e o Lucas vamos responder assim que a gente concluir a apresentação. Sim. A apresentação, né, deve ter uma duração aí de 20 minutos, ou talvez um pouco mais, ou talvez 30, e logo na sequência nós teremos aí mais 30 minutos para responder as perguntas que vocês vão mandar. Vocês têm duas possibilidades de mandar as perguntas. Pelo próprio comentário aí do YouTube, né, como vocês estão vendo. Nesse caso, vocês têm que ter o login, né, do Google para vocês conseguirem fazer os comentários. Quem não quiser, né, não tiver o login da conta do Google, não tem problema, é só fazer por e-mail para esse e-mail aqui, relacionamento.aoi@bnds.gov.br, e nós vamos responder essas perguntas dentro do que for possível assim que a gente terminar a apresentação, tá bom, pessoal? Então, já falando sobre o Fundo Clima, né, o programa Fundo Clima, né, o Fundo Clima em si, ele é um fundo, como o próprio nome diz, criado pelo governo federal por uma lei, né, especificamente a lei 12.114, né, de 2009. Então esse fundo foi criado, que tem exatamente o objetivo de apoiar ações para a redução do efeito estufa, para nesse movimento, né, uma resposta, né, do Brasil para a questão do aquecimento global, né, a questão do fenômeno das mudanças climáticas. Então o fundo ele foi constituído com esse objetivo, né, de financiar empreendimentos e máquinas e equipamentos que realmente tivessem uma redução de consumo de energia, consumo de energia poluente, energia, né, Lucas? mais limpa, utilização de energia mais limpa, redução de consumo de energia elétrica, redução de resíduos sólidos. Então, várias frentes para poder atingir os objetivos de diminuir os impactos ao meio ambiente, né? Exatamente. O fundo, pessoal, ele foi constituído numa modalidade reembolsável e não reembolsável. Então ele é gerido foi criado, né, a lei coloca ali as fontes dos recursos, que tem fontes tributárias, existem outras fontes também de recursos do fundo. E o BNDES ele faz a gestão da parte reembolsável junto com outros agentes financeiros, e incluindo os bancos públicos no caso, né? Só para a gente explicar por que os bancos públicos é uma exigência da lei, né? Então, sim, a lei assim colocou, né? A lei coloca expressamente que é restrito aos bancos públicos, tá bom? Então não é uma deliberalidade do BNDES. Isso é importante a gente colocar. O Fundo Clima, ele teve ele tem a resolução do Conselho Monetário Nacional, né, a 4008, que coloca ali as questões específicas do financiamento, incluindo as taxas, incluindo os limites das remunerações, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa seria a base legal importante aqui para a gente ter quando nós falarmos sobre o Fundo Clima. Eu já vou aqui falar para vocês sobre os subprogramas possíveis. Olha só que interessante. Nós temos todos esses subprogramas aqui que estão elencados na apresentação. Mobilidade urbana, cidades sustentáveis e mudanças do clima, máquinas, né, e equipamentos eficientes. Que, diga-se de passagem, é o principal, né, Lucas, que a gente vai falar aqui nessa apresentação. É o maior foco da atuação, né, do banco e do Fundo Clima nesse momento, né? É o que inclusive vai ser o alvo da nossa apresentação. Exatamente. Aqui. Energias renováveis, resíduos sólidos, carvão vegetal, florestas nativas, gestão e serviços de carbono e projetos inovadores, né? Então, eu destacaria aqui, tirando máquinas e equipamentos, como o Lucas já adiantou que é o grande destaque, eu destacaria também energias renováveis e a questão de florestas nativas, que também tem um peso significativo, né? Então, todos esses são os subprogramas do Fundo Clima. Temos um subprograma importante porque é assim que aparece
em toda a parte normativa que diz respeito do Fundo Clima. Tá? Então, lembrando, como o Lucas já adiantou aqui, o nosso foco aqui na apresentação vai ser a parte de máquinas e equipamentos eficientes, ou seja, o financiamento dessas máquinas. Foi a mais recente circular que a gente emitiu para os bancos, foi exatamente falando de como operacionalizar através do FINAME, né, do PAC Online, esse subprograma de máquinas e equipamentos eficientes. Isso, pessoal, na verdade, foi uma novidade da circular, porque trazer o universo do FINAME, que os agentes financeiros já atuavam, né? Ou seja, vocês bancos públicos que já trabalhavam com o FINAME sendo um produto fácil, né, de uma sistemática mais simples, né, exatamente. Lucas? Isso poderia dar capilaridade da distribuição do Fundo Clima e assim conseguir ter os resultados dele de redução redução dos gases tóxicos e essa questão da mudança climática. Então, eu acho que teve muito a ver com isso, né, Lucas? Uma forma de alavancar através de um canal conhecido, né, que todos os bancos já operacionalizam. Então você conseguiria rapidamente fazer o acesso dos interessados nesse tipo no programa e nas finalidades dele para poder fazer o acesso ao maior número de interessados possível. Muito legal. Pessoal, sobre o orçamento do fundo, né, como eu falei, o fundo ele tem natureza direta do governo federal. Então hoje, né, esse orçamento desse ano que nós temos, 2018, nós temos aproximadamente, né, esses valores são aproximados, 582 milhões de reais para todos os subprogramas. Nesse momento nós temos algo em torno de 366 milhões de reais de valores comprometidos, com 216 disponíveis, né? Lembrando que o BNDES, como eu coloquei aqui na apresentação, ele está em tratativas tanto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Fazenda para conseguir suprir recursos caso seja necessário. Tá? Está inclusive com tratativas avançadas com relação a isso, e nós temos aí chance de conseguir aí, um novo suprimento aí em breve sobre isso, né? Então, temos agora, nessa virada de semestre, uma possibilidade de um suprimento de recursos, e mais para o final do ano temos uma outra possibilidade, né? Então nós estamos aí dependendo de algumas decisões do governo. Mas nesse momento nós temos aí ainda assim algum recurso importante para ser utilizado. E já para adiantar, o Lucas comentou que teve numa feira recentemente, né, que já tem tido consultas e demandas, né, do empresariado, né, Lucas, sobre isso. Nós estivemos na Brasil Solar Power essa semana e a repercussão, né, bastante grande, positiva, a respeito, né, a procura por mais informações a respeito da operacionalização, quem está operacionalizando, se já está pronto. Então, algumas coisas a gente já vai trazer também aqui para esse webinar. E a nossa intenção é que esses recursos sejam consumidos e que a gente seja pressionado, né, para buscar novos recursos. Né? O programa vá bem, né? E ele está indo bem, a gente já recebeu várias operações, já foram protocoladas, aprovadas. Então, está andando bem. Após o lançamento desse subprograma aí, né, das condições para o subprograma de máquinas e equipamentos eficientes. Legal. Pessoal, vamos já aqui seguir um pouco sobre o programa, né? Então, como eu já falei para vocês, o objetivo é o financiamento, né, das máquinas e equipamentos que tenham maior índice de eficiência, né? Sempre a busca é essa, né? Maior eficiência energética, para que você, né, tenha consiga de fato reduzir, né, a redução da emissão de gás de efeito estufa dos combustíveis fósseis. Então, o grande diferencial dele, que esse programa recém-publicado teve, inclusive uma das grandes repercussões que está tendo, é porque ele traz o público de pessoa física, né, Lucas? Exatamente. É uma novidade importante. A pessoa física a gente vai detalhar que é para um item né, para um grupo específico de itens financiáveis, mas é uma novidade, né? Então, nós temos a possibilidade desse beneficiário pessoa física, na verdade nós temos os outros beneficiários também, né, obviamente que podem, né? Então, ele trouxe essa novidade. Isso aí é uma quebra de paradigma, né? Porque a gente já opera com pessoa física há um tempo, mas dentro de um público restrito. Agora, a gente está ampliando essa base. Qualquer pessoa física Exato. Pode ter acesso também ao recurso e à instalação desse tipo de equipamento. Então, isso é uma quebra de paradigma que a gente já vinha trabalhando há um bom tempo e, finalmente, a gente conseguiu dar esse primeiro passo para trabalhar com a pessoa física e a gente espera que a gente consiga dar acesso às pessoas físicas a custos interessantes para poder a colocação desse tipo de equipamento. Sim, de fato foi bem disruptivo, porque agora, né, a gente só tinha o caminhoneiro ou o produtor rural. Exatamente. E agora a gente tem um público muito mais amplo, isso é bem interessante. Já passando um pouco sobre a taxa, né, nós temos então, que é bem importante, né, o custo financeiro, a taxa final para o cliente nós temos de 4,03%
ao ano, né, com uma renda de até 90 milhões, que seria a grande maioria aqui, talvez, do público, ou 4,55 para uma renda acima de 90 milhões. Então, é uma taxa final, né, aquela taxa que a gente chama da taxa que já inclui, né, as remunerações, os spreads do agente financeiro e tudo mais. Lembrando que o spread do agente financeiro é limitado a 3% ao ano, isso se dá por uma decisão do próprio CMN, né? Na resolução do Conselho Monetário Nacional ali ele colocou aquele spread máximo. Então é uma taxa final bastante atrativa. Então realmente o programa, acho que não é à toa que na feira já foram, né, buscar informações, é bem atrativo mesmo. Recurso nobre com a taxa nobre, né? Exatamente. Então assim, realmente para incentivar, para dar um gatilho para poder a gente alavancar as operações, né? Isso. Aí vocês têm o prazo, né? O prazo máximo de amortização de até 144 meses, também com prazo muito bom, carência de 3 a 24 meses, né? E os limites, ele não financia 100%, ele financia 80%, com valor máximo de 30 milhões a cada 12 meses, né? 30 milhões por beneficiário. Então essas são as condições que nós temos para o programa Fundo Clima, a taxa muito boa, e aí eu já vou adicionar algumas informações importantes de um argumento de venda muito legal. Ele também é isento de IOF, então que também é uma vantagem muito importante, né? O próprio decreto do IOF assim fez essa isenção para os recursos, para os financiamentos do Fundo Clima, então é uma outra vantagem. E ele também está restrito com os bancos públicos, né? Então, né, os bancos públicos realmente têm uma oportunidade aí de negócio grande, né? Com os bancos públicos uma condição bastante atrativa hoje, né? Em termos de financiamento, é uma condição muito boa. Então, realmente vale a pena aí para que os bancos públicos consigam operar. Lembrando que é exclusivo para bancos públicos. Vamos seguir aqui um pouco sobre o valor mínimo, né? Então, nós temos o valor máximo de 30 milhões, como eu mostrei na tela anterior. Para máquinas e equipamentos que estiverem associadas a um projeto, nós temos, né, o projeto em si deve ter um valor de financiamento de pelo menos 10 milhões. Já para aquisições isoladas, né, que acredito que deve ser a maior parte dos casos, imagino eu, né, Lucas? Não tem esse valor mínimo, né? Então, é bem interessante isso, e o valor máximo de 30 milhões. Isso é uma dúvida, inclusive, que a gente recebeu na feira, quando a gente estava interagindo com o público, era essa questão, mas tem valor mínimo? Não, é o valor que você precisar. Isolada, né? Obviamente, você vai ter um valor mínimo não pelo programa, mas sim pela necessidade da compra do equipamento, né? Você não vai colocar, por exemplo, um sistema gerador fotovoltaico, tem lá uma necessidade, claro, tem um custo naquilo. Naturalmente você vai ter um valor mínimo de operação, mas não pelo programa. O programa não tem essa amarra, não tem essa trava, né? E as beneficiárias, né, como nós já colocamos aqui, então primeiro, né, o grande destaque, o diferencial são as pessoas físicas. As pessoas físicas, quem leu lá a circular, né, sabe que ele restringe só para alguns equipamentos, que a gente já vai citar, né, e para os demais beneficiários, né, produtores rurais, as empresas como um todo, né, que possuem CNPJ, incluindo tudo que está previsto nas normas do BNDES, que pode ser o MEI, né, podem ser diferentes tipos de pessoa jurídica, e também o setor público também pode, né, com exceção da União. Então aqui é bem amplo, né? Eu diria talvez o programa do BNDES que tem a maior amplitude de beneficiários, né, que eu já vi. Então realmente é bastante amplo. Sistemática operacional, né? Então nós temos as duas possibilidades, o apoio indireto, que vai ser feito por meio de vocês, né, dos agentes financeiros, e temos o apoio direto e também a possibilidade de você pode fazer o apoio direto que a gente vai ver que é via Finame, né, BNDES Finame, via PAC Online, é um programa que saiu com a circular como um programa do BNDES Finame, e o apoio direto que pode ser uma operação não automática, né, do BNDES via, por exemplo, o FINEM, ou no caso o FINEM indireto, caso seja feita também pelo agente financeiro. Então isso é importante, né? Vocês também podem fazer uma operação maior, que seria o FINEM indireto, que vocês já conhecem, né? Que também é feita aqui pela equipe, tem a equipe do DESAN, que é o departamento que também faz a gestão do Fundo Clima, que também participa aqui dos recursos do fundo. Muito bem, pessoal, vamos seguir aqui sobre o que pode ser financiado, né? Olha só que aqui eu trouxe o conteúdo que estava previsto na própria norma, né, que foi publicada. Então aqui, né, destacando o sistema de geradores fotovoltaicos, que é a grande estrela do momento, né, Lucas? Exatamente, é um equipamento que está tendo maior procura, né, maior interesse por parte das pessoas, né, por parte dos interessados no sistema de geradores fotovoltaicos, né, para geração distribuída, que assim, a gente entende que vai ser o foco até pelo valor das operações e pelo formato. E aí no sistema de geradores fotovoltaicos, quando a gente fala
É interessante que ali dentro do sistema gerador fotovoltaico você já pode incluir o projeto e o serviço de instalação. Perfeito. Né? Que é uma dúvida muito frequente. Né? Isso sim, o pessoal fala, mas eu não posso colocar. Não, pode sim, desde que seja faturado como sistema gerador fotovoltaico, né, como dentro do equipamento, os serviços já vão inclusos ali e podem ser financiados dentro da regra do Finame. Você fatura aquilo que está credenciado. Hoje a gente tem credenciado sistema geradores fotovoltaicos. Na hora do faturamento também vai ser faturado sistema gerador fotovoltaico dentro das regras que vocês já conhecem. Assim, o bom dessa sistemática é que não muda nada do normal, do dia a dia, que a gente já faz para qualquer operação, para qualquer outro produto que seja financiado pelo Finame. Os aerogeradores, né, que também, no caso a gente tem uma restrição dos aerogeradores de até 100 kW, né, Isso. que é mais restrito, né, motores movidos a biogás, inversores ou conversores de frequência e coletadores ou aquecedores solares, né, que são aerogeradores menores, né, Lucas? Os aerogeradores até 100K, porque na verdade a gente não queria colocar aerogeradores de grande porte, porque eles já têm linha de financiamento que atendem, né, aos projetos, então para a gente até... Porque se a gente fosse financiar aerogerador de grande porte, ia consumir todo o recurso em um único projeto. Claro que óbvio que tem uma limitação por projeto, mas mesmo assim não atenderia uma situação da gente pulverizar mais a utilização de um recurso tão nobre como esse aí. Né? Daí, no fim, né, na sequência já são equipamentos já mais conhecidos, né, ônibus e caminhões, no caso os elétricos ou híbridos, né, especificamente, os ônibus movidos a etanol, e daí por fim, né, que é bem interessante, as máquinas e equipamentos com selo, né, com selo Procel, né, aqui no Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é aquela que a gente até conhece, né? Exatamente. Alguns produtos credenciados, eles possuem o sistema de etiquetagem também, ou possuem o selo Procel. Assim, não são tão comuns, mas existem. Inclusive na relação que a gente está divulgando no site, tem alguns produtos que estão disponíveis por causa do selo Procel, por exemplo. Então é uma outra vertente que pode ser utilizada pelos fabricantes, né, para poder credenciar e associar a utilização do Fundo Clima para esses equipamentos também. Pessoal, fiquem atentos que a pessoa física fica restrita, que é o sistema de geradores fotovoltaicos, né? Então, o item 1, né? Que é o item 1, né? Já os demais ficam abertos para as demais beneficiárias, né? Isso está bem colocado lá na circular. O que ainda assim é algo bem interessante, que provavelmente deve ser o item que mais vai interessar o público, né? Exatamente, então, esses outros itens, assim, você vê que tem uma utilização muito mais empresarial, né? Não teria sentido, claro, né, propriamente para uma pessoa física. Não, ainda assim já realmente foi uma inovação bem interessante. Tá, pessoal, lembrando que todos esses itens são credenciados, né, no famoso CFI do BNDES, que vocês já conhecem. E acho que foi aquilo que a gente falou no começo, né? A ideia era realmente trazer o produto Finame, que já era tão conhecido, e aí não mudou nada também no credenciamento, né? A gente vai mostrar depois o credenciamento das máquinas do Fundo Clima, mas também tem o código da mesma forma, né? Seguiu as regras lá de credenciamento, né? Que a equipe lá do Lucas é responsável, tá bom? Então vamos seguir aqui, só falando um pouco como que a gente acessa essa lista. Então, vocês já conhecem, né, o site do BNDES, que é bnds.gov.br. Lá nós vamos ter, né, no Fundo Clima, né, nós temos lá na página do subprograma, né, máquinas e equipamentos eficientes, nós temos aqui embaixo a relação completa, né, onde essa seta aí vermelha mostra para vocês o arquivo. Aqui ele está abrindo o arquivo PDF, né, Lucas? Isso, é um PDF, a gente está atualizando, nosso compromisso é atualizar pelo menos uma vez por semana, não impede que a gente atualize antes, para capturar os novos credenciamentos e deixar uma lista sempre atualizada, de fácil acesso, para o público que tiver interesse poder consultar lá e rapidamente acessar e saber que aquele equipamento pode ser apoiado dentro do subprograma de máquinas e equipamentos eficientes. Legal. E eu trouxe para vocês então aqui a relação, né? Claro que é só ilustrativo aqui, né? Eu sei que está um pouco pequeno para ler, mas vocês vão poder ler assim que vocês acessarem o site, tá? Então aqui nós temos o exemplo, né? Reparem aqui na coluna bem ao meio que nós temos o código Finame, né? O código que vocês vão usar para a PAC Online, como vocês já estão acostumados, né? Para os demais itens do CFI. Aqui muda muito pouco do CFI, né, Lucas, de uma forma geral. Então, eu acho que aqui tem até uma questão que a gente tem recebido de feedback das pessoas, né? Assim, mas eu quero saber na minha região se tem. A gente está tentando ver se melhora essa informação para poder dar essa amplitude de localização geográfica para as pessoas que vão consultar. Mas assim, agora como a gente ainda não está colocando isso, acho que vale a pena
consultar a empresa, ver o site, para ver a amplitude de atuação daquela empresa, porque às vezes o fato da empresa estar localizada num certo local não quer dizer que ela possa atender outras áreas do país que tem necessidade também, tem demanda por isso, e mas aqui não tem, como é que eu faço? Então, assim, procura lá no site, acessa, Sim. pede para o seu cliente vir lá, conversar com a empresa, ver como é que ela faz para atender outros estados ou outros municípios. Sim. Porque, de fato, a gente não vai ter uma empresa credenciada em cada município. Até seria interessante, mas acho que normalmente possível, né? Isso não vai acontecer. Né? Legal. Pessoal, já falando um pouco falando do processo de financiamento, né, como eu já adiantei para vocês, ele é um programa do BNDES Finame, então naturalmente vai rodar na sistemática PAC Online, que vocês já conhecem, né, nesse momento na PAC Online. Aqui eu trouxe ilustrativamente a tela da PAC Online. Então, lembrando que a PAC Online, como vocês já conhecem, né, que os bancos aqui que já fizeram treinamento, né, com a gente, da equipe de treinamento, já devem ter o conhecimento sobre ela. Então, você pode ter um envio, né, manual ou em lote, né, o manual o agente financeiro que preenche cada uma delas, ou em lote os que já enviam um conjunto de PACs diariamente. Mas o mais importante aqui destacar é que nós só na sistemática convencional, né, então nós não temos a possibilidade da sistemática simplificada, o que também, a sistemática convencional é que a grande maioria dos agentes financeiros operam, então acredito que vocês não será um grande dificultador para os agentes financeiros que vão operar o programa, né? Então eu já vou explicar um pouco para vocês um pouco da sistemática operacional, né? O fluxo operacional de uma aprovação. Então, como vocês já imaginam, né? Já conhecem do Finame, né? A operação é analisada, né, por vocês analisam a operação depois que o empresário ou a beneficiária interessada demonstra interesse, daí preenche e envia a PAC Online para o BNDES ou o BNDES Online. Nesse caso, o BNDES Online não está previsto, é só a PAC Online. O BNDES homologa a PAC e daí a partir disso, né, que ele aprova aquela PAC, né, a equipe daqui do BNDES, a operação pode ser contratada e vocês pedem então, né, é contratada, emite a nota fiscal, né, autoriza, né, o faturamento, a nota fiscal é emitida e vocês têm que pedir o PL, né? O que é o PL? O pedido de liberação para o BNDES. Lembrando que vocês têm os 180 dias para fazer isso. Esse é o fluxo comum do Finame, né? Quem está me ouvindo já deve estar lembrando, opa, é Finame. Sim, né? Não é diferente do Finame. Daí, o BNDES vai liberar os recursos para vocês, né, para o agente financeiro, que vocês vão repassar para o fabricante no dia seguinte, no D+1. Tá? Lembrando, tem a alienação fiduciária, tá? Não muda como o Finame, né? Assim como são as mesmas regras do Finame, e isso a própria circular do programa desse programa Fundo Clima coloca que se ficam valendo as regras do produto BNDES Finame que vocês já conhecem, tá bom? Até aí nenhuma novidade. E aqui vocês têm a possibilidade de pedir uma prorrogação, né, de prazo, caso seja necessário para envio do primeiro PL. Né, geralmente, a maioria dos casos deve ser PL único, imagino aqui nessa operação. Um pouco só, algum detalhe operacional, né, a condição operacional vai estar registrada sistemicamente como Clima 2018, né, o subprograma BNDES Finame, Fundo Clima, Máquinas e Equipamentos Eficientes, como nós já falamos, custo financeiro real, né, que é assim que é colocado no sistema, e só uma informação importante, né, sobre o CNAE, né, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. É muito comum, né? O pessoal perguntava, e a pessoa física, né? Que não vai ter no caso o CNAE. Nesse caso, muito simples, a gente está dando aqui a orientação, utilizem o CNAE 3511, né? Que seria de geração de energia elétrica, que, diga-se de passagem, é o objetivo aqui da máquina, do equipamento que eles estão querendo adquirir, tá bom? Então, aqui só um detalhe operacional para quem for preencher a PAC Online. Lembrando que está aberto, já temos demanda, já temos interesse, já tem operações chegando. O Lucas já adiantou que na feira já teve interesse, ou seja, os empresários muito provavelmente vai chamar atenção. Me chama atenção, Lucas, porque em outras feiras que eu fui, os empresários já perguntavam disso antes da criação do programa, né? Agora, então, com o programa aberto, acredito que o interesse vai ser grande também. A gente já tinha começado algumas conversas para tentar mapear e com alguns agentes também, então a gente acabou soltando algumas informações um pouco antes. Acho que isso também acabou trazendo um certo interesse, né, antecipado, né? Mas é bom, porque já desperta, agora que saiu, foi divulgado, acho que a intenção é que pulverizar mesmo a informação e a gente conseguir rodar esse programa da melhor forma possível. Sim, pessoal. Então, como eu falei, aproveitem, a taxa está boa, isento de IOF, temos o recurso disponível e está restrito para os bancos públicos, né? Então, não percam a oportunidade, porque realmente vale a pena, tá bom? Eu vou deixar aqui, então, na última tela, os nossos contatos, né? O atendimento que vocês possuem, que é o Fale Conosco, né, do BNDES, que vocês já conhecem. Temos também
as nossas redes sociais, né? Temos essa apresentação aqui no YouTube, inclusive, né? Numa dessas redes sociais. Tem os canais de atendimento que vocês já acessam aqui no BNDES, para vocês tirarem dúvidas que vocês precisem mais aprofundadas, que sejam necessárias. Então aqui eu agradeço a atenção de todos, né? E a partir desse momento eu e o Lucas vamos responder as dúvidas que eventualmente tenham chegado, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado aí pelo pessoal que se conectou. Então vamos aqui já pegando as perguntas. Só preciso que o Leonardo Quirino desbloqueie para mim o notebook. Só um minutinho, pessoal, que a gente já vai liberar aqui. Já desbloquear aqui, daí a gente já vai pegando as perguntas. Enquanto isso, eu já estou até aqui com algumas perguntas. Olha só, Lucas, primeira pergunta, há a possibilidade de associar giro, né? Uma pergunta muito frequente, né? Mas isso a circular já deixa, ela já não prevê, claro, né? Não lá na circular já está, né, pessoal? Obrigado, Leonardo. Obrigado mesmo. Apesar de usar a plataforma do PAC Online do Finame, né? Nesse caso, o subprograma, ele não permite a utilização de giro associado. Isso, aí a circular realmente foi bem clara, né? Se Caixa e Banco do Brasil já estão habilitados, habilitados eles estão porque eles são agentes financeiros do BNDES. E operam com o Finame desde sempre. O Finame, né? Ele é um programa do Finame, né, pessoal? Assim como os outros programas do Finame famosos, né, que vocês já conhecem, como o antigo Pro Caminhoneiro, o próprio antigo PSI, que talvez seja o mais conhecido de todos. E o que está vigente, que muita gente usa, que é o Moder Frota, que é um programa do Finame também. Isso, e todos receberam circular no mesmo dia, né? Lá no dia 5/6, na terça-feira passada, todos receberam circular, dizendo como seria a forma de operação. Então, assim, não tem ninguém que não possa, nenhum deles que esteja, né, claro, credenciado, que não possa fazer a operação já. Inclusive, no mesmo dia que a gente soltou a circular, algumas operações já foram protocoladas, né? Então, sim. Isso, agora sim, o que é importante colocar, pode ser que a Caixa e o Banco do Brasil, por uma questão interna, tá, de vocês, por alguma questão interna, pode ser de sistema, pode ser do que for, não esteja aberto para vocês internamente aí dar andamento para a operação. Então busquem internamente essa informação, mas perante o BNDES não há restrição. Agora, claro que, né, aqui falando especificamente da Caixa e do BB, seria muito interessante que eles estivessem junto conosco na operacionalização dos recursos, porque a gente sabe que pela capilaridade que eles têm, né, uma das maiores redes de varejo que temos no Brasil, e principalmente no apoio para a pessoa física, seria um canal, né, um canal de maior proximidade que daria maior amplitude para o programa, né? Então, seria interessante que caso aconteça isso, né, ter alguma questão possa ser solucionada o mais rápido possível, né? Se o prazo de vigência será estendido, né? No caso, sim, né, ele é renovado geralmente anualmente, né, o Fundo Clima, né? Ele já é antigo, né? Como eu falei para vocês, a lei é de 2009, né? Se eu não me engano, eu vi ali a lei. Então ele é renovado, então acredito que vocês não devem ter problema com relação a isso. Mas aproveite a oportunidade, né? Aqui ele outro, eu não sei exatamente qual foi o agente financeiro que perguntou, se o sistema de um financiamento de um sistema fotovoltaico se enquadra no subprograma Energias Renováveis ou como máquinas e equipamentos eficientes. Não, máquinas e equipamentos eficientes. Mesmo. Agora, alguns desses equipamentos ele pode estar num projeto de energias renováveis. Por exemplo, um projeto de mini geração de fotovoltaica, tem equipamentos que, se você for financiar só o equipamento, vai ser comum, né? Mas são coisas separadas. Equipamentos isolados subprograma de máquinas e equipamentos eficientes. Perfeito. Outra pergunta aqui coloca a questão de garantias, né? Quais serão as garantias exigidas, né, pelos bancos repassadores? Bom, pessoal, voltando no Finame. No Finame, qual que é a garantia que nós temos? A mais famosa é a alienação fiduciária, né? Não só famosa como obrigatória. Essa garantia continua sendo exigida, né? Os equipamentos terão que ser segurados? Nós temos também essa orientação no BNDES Finame que o seguro é obrigatório, como no treinamento, né, que nós fazemos dos agentes financeiros, nós explicamos, né, essa regra aqui. Né? Então a resposta é que sim, os bens, como é previsto no BNDES Finame, os bens têm de ser segurados, tá bom? Quem quiser aprofundar um pouco isso, no treinamento de agentes financeiros pode solicitar, a gente explica detalhadamente isso. Pergunta também sobre a análise de crédito, né? Como é a análise de crédito para liberar o recurso? Quais os critérios e quanto tempo o cliente consegue a aprovação, né? São relativamente próximos. Aqui falando um pouco do financiamento, já respondendo, pessoal, aqui
de novo, é a mesma experiência que vocês têm com o BNDES Finame, né? Que é a aprovação de uma PAC online. Exatamente. Hoje, uma aprovação de uma PAC online, ela raramente é aprovada um tempo superior a uma semana, né? Geralmente, tem muita PAC online hoje, muita PAC sendo aprovada em questão de 2 dias, né? Hoje com uma grande frequência, né? Então, não acredito que deva ser algo demorado do que se refere ao BNDES. E, inclusive, se tiver algum item, um sistema que seja maior, que vá ali para uma faixa acima de 375 kW, que seja até se quadra na categoria de FCC, a gente está dando prioridade para esses itens. Então, eles estão sendo analisados na frente das demais PACs para poder dar agilidade para a liberação e aprovação dos recursos. Legal, você tem uma chance de ser aprovado mais Exatamente. rápido ainda, né? Então, realmente, sobre a análise de crédito, é uma operação indireta, né? O risco é do agente financeiro, então a análise de crédito são critérios internos de vocês, que vocês aí vão levar em consideração, mas eu insisto, né? É análogo a uma operação de Finame que vocês já fazem, tá? Então, acho que não deve ser muito diferente do Finame. Muito bem. A taxa final, né? Outra pergunta. A taxa final que a gente colocou no slide 5, que o banco intermediador vai cobrar, né, no caso. Sim, a taxa final aí dentro já inclui o spread de vocês, né, que é limita até 3%, né, para todas as beneficiárias. Então, aquela lá é a taxa final, sim. E a taxa final mesmo que nem o IOF tem. Como eu falei para vocês, tem a isenção de IOF. Então, nem isso vocês têm, tá bom? Então, de fato, sim, a taxa final com o spread de 3% para vocês. Então, é interessante, né? Bem competitivo, é bem interessante. Aproveitem, né? Existe a previsão de inclusão no BNDES Online. Pessoal, acredito como ele foi agora já introduzido na PAC Online, nesse curto prazo deve ser na PAC Online mesmo, tá? Então, vamos aguardar nos próximos meses, talvez isso aconteça, mas não chega a ser um prejuízo, porque a PAC Online hoje, ainda mais para uma operação como essa, também está sendo aprovada rapidamente, né? Acredito que não chega a ser um problema ou algum dificultador. O BNDES Online está, né, fazendo a sua implantação, ampliando o seu escopo de atuação, até para poder a gente operacionalizar o produto, né, e dar uma alavancagem, a gente acabou optando por fazer via Finame, porque é uma base que todos têm acesso, que já está testada e não teria problema para operacionalizar. Então, não tem nenhum prejuízo, né? Isso aí. Uma outra pergunta aqui também, né, do BNDES Online, se o banco pode condicionar o financiamento via BNDES a outro serviço ou outro tipo de... Eu acredito que seria uma outra... É um outro produto. Um outro produto. Pessoal, isso é uma questão que a gente já conversa muito, né, no treinamento. Na verdade, essas vendas casadas, né, essas operações não são... né, a gente sabe que tem aí uma regra sobre... né, que o BNDES não sugere esse tipo de conduta, né? Não é adequada, tá bom? Então, no caso, é um financiamento que pode ser feito diretamente, pode ser feito isoladamente, né? Não precisa estar condicionado a nenhuma outra coisa. Porém, esse tipo de relação entre vocês e a beneficiária final, o BNDES não se envolve. Tá? O BNDES não tem gestão sobre isso. Lembrando que ações que possam ferir o Código de Defesa do Consumidor ou que alguma beneficiária se sinta lesada, ela pode comunicar ao BNDES via ouvidoria e o BNDES pode entrar em contato com o agente financeiro, mas a ideia é que realmente vocês consigam fazer uma operação que seja a necessidade da beneficiária para que seja o que ela realmente precisa. Exatamente. Tá bom? Que seja a necessidade dela. Daí, o outro comentário aqui, Lucas, 80% do projeto, né, incluindo mão de obra ou só equipamento, né? O serviço precisa ser da mesma nota fiscal, né? Isso daqui o Lucas comentou bastante naquela tela que nós mostrávamos sobre os itens financiáveis. E acho que vale a pena o Lucas já detalhar novamente esse assunto. Quando uma empresa credencia um sistema gerador fotovoltaico, ela inclui, né, os módulos, os inversores, as estruturas de sustentação, e a gente já coloca para a empresa, olha, se você for oferecer o produto para o seu cliente, isso pode incluir também a parte da mão de obra, desde que esteja incluído no faturamento do produto final, da agregação desses 4 itens, né, que são fabricados, eles são agregados, sai como? Então, como eu falei, entra módulo, entra inversor, entra estrutura fixa, entra cabeamento e sai o quê? Sai o sistema gerador fotovoltaico. Como um grande item, como um item final. Nesse item final, a gente pode ser incluído a parte da mão de obra, porque a gente sabe a necessidade, né,
do apoio à parte do projeto e da instalação, porque senão inviabilizaria a implantação desse tipo de equipamento nos comércios, nas indústrias e nas residências, e diminuiria a amplitude de apoio dos sistemas. Então a gente permitiu isso, né, mas desde que seja faturado junto com um produto. Né? Não pode pegar uma nota fiscal, colocar um produto, o sistema, mais mão de obra como uma nota que está cobrando ISS. Isso não é permitido. Legal. Daí a gente tem umas perguntas também que diz, legal que o Lucas está aqui, diz bastante respeito ao credenciamento em si, né? Primeiro ele pergunta da modalidade FCC e eventos de produção, né? Como o Finame está previsto, você pode financiar como eventos de produção, né? Não teria essa restrição na modalidade convencional. A Circular não fez essa restrição. Mas, Lucas, você vê que deve... Não vejo muita necessidade, porque o prazo de implantação disso é tão rápido que não vejo muita necessidade de você fazer evento de produção, né? Entre a instalação e entre comprar, aprovar e instalar, 90 dias. Então, não faz nem sentido. Eu acho que operacionalmente é desnecessário. Mas em relação ao FCC, eu já falei, a gente está priorizando as análises e a documentação que já está listada lá junto do Código Finame, não tem nenhuma novidade. Manda para a gente e faço uma ressalva. O banco financia equipamentos nacionais. A gente criou uma regra específica para esse segmento, para o credenciamento. E lá a gente financia os módulos que são fabricados aqui no Brasil conforme uma regra que a gente colocou para os fabricantes. Então é fundamental isso. Não quem está comprando, quem está oferecendo isso, não pode trazer módulos importados. Então tem uma regra para credenciar isso. As empresas que estão credenciadas, elas conhecem essa regra. A gente verificou que eles têm a possibilidade de entregar conforme o que a gente colocou. Mas eu acho que vale a pena reforçar isso na hora da operacionalização da operação, porque é uma questão de segurança, né? Poxa, você está comprando um módulo, né, de quem? Acho que isso deixa, né, mais seguro todo o procedimento, apesar de que as empresas elas sabem o que é que ela precisa fazer, né? O que é que ela precisa, o que é que ela pode oferecer para os seus clientes finais. Lucas, tem um agente financeiro aqui que está perguntando, de uma forma geral, como que está o credenciamento de veículos elétricos e híbridos, se temos movimento de novos... e aí dela já aproveita e pergunta, né, de ônibus com etanol, de lâmpadas LED, né? O Lucas realmente... Deu sorte que o Lucas está aqui, né, Lucas? Nós estamos com esse movimento de credenciamento desses itens? Então, a parte de iluminação com LED, ela não entrou agora, né? Se você for ler não é um item previsto. No subprograma, né? Ele não está previsto. A gente tem intenção de incluí-los, mas agora ainda não foi. A parte de caminhões e veículos elétricos, a gente tem recebido empresas que tem projetos e estão desenvolvendo soluções para poder permitir o credenciamento. A gente tem pelo menos 2 empresas que já trouxeram soluções, que a gente está conversando e vendo como viabilizar a questão do credenciamento. Então a gente vê que isso é uma realidade que pode acontecer em breve. A gente já tem empresas que fabricam aqui no Brasil. Acho que a gente espera que em breve a gente consiga ter esses produtos disponíveis para o financiamento também. Mas maior, né? A inclusão deles num programa desse é também para incentivar a indústria, né? Para fomentar a indústria, para você criar demanda e oferta, aí, esse balanço e fazer com que as coisas aconteçam. Né? Então, Bem interessante, ou seja, quanto mais eles financiarem, né, essas operações, por isso que vocês são muito críticos, né? Vocês serão muito grandes parceiros nossos para o sucesso disso, porque isso vai fazer com que a base, inclusive, cresça, né? Exatamente. Incentive novos fabricantes e aumente a demanda. Muito interessante. Eu pedi para a minha equipe que está ajudando se tem mais algumas perguntas, que aqui acabou a nossa lista. Chegando aqui. Pessoal, a maioria aqui está mandando pelo YouTube, né? Poucas pessoas estão mandando pelo e-mail. Eu vi aqui na nossa caixa de e-mail, a maioria está usando o próprio YouTube, né? Então, por isso que o pessoal aqui está mandando o que vocês estão postando no YouTube. Vamos só seguir aqui, Lucas. Aqui esse agente financeiro aqui pergunta o que o vendedor precisa para se credenciar, né? No caso ele está se referindo ao fabricante, né? No caso, eu entendo eu. Não né? precisa, aí eu também acho que vale um outro esclarecimento. O credenciamento desse produto, né, do fotovoltaico, ele não necessariamente precisa ser um fabricante, ele pode ser uma empresa de engenharia
que tem a capacidade de fazer o projeto, de fazer gerenciar a instalação do produto. Então essa empresa ela solicita através do portal CFI o credenciamento, a gente analisa a empresa, né, se ela se enquadra dentro das regras de credenciamento, analisa quem são os fornecedores dela dos componentes e aí credencia o produto, né, o sistema gerador fotovoltaico. Legal. Daí já tem uma pergunta que vai na mesma linha, Lucas. Olha só, aí no caso deve ser provavelmente um empresário que envia a pergunta. Ele pergunta como que ele pode escrever a empresa de instalação dele na Pacline, que eu entendo que ele está se referindo, na verdade, ao CFI, né, imagino eu. Né, como que eu posso inscrever minha empresa de instalação no Pacline? Está se referindo ao CFI. Não, tem que se credenciar, ao CFI, aí né, opera pelo PAC Online. Isso, né? Empresas de instalação são elegíveis? Como eu falei, empresas de engenharia, né? Aí essa instalação esse que é o ponto. Uhum. A gente tem alguns critérios para credenciar. Normalmente a gente credencia empresas industriais. Mas no caso de sistemas, a gente tem a possibilidade de credenciar empresas de engenharia. Então, a empresa tem que mandar aqui para a gente os dados, a gente analisa, vê se enquadra dentro das regras, e aí, se está ok, a gente vai credenciar. Dentro da lista disponível hoje, na relação que a gente colocou no site, várias são empresas de engenharia, não são empresas industriais, e aí estão credenciadas, e outras podem ser credenciadas, e a nossa intenção é que, de fato, outras empresas procurem para dar uma amplitude do credenciamento a nível nacional, quanto mais, né, porque a gente sabe que a geração solar fotovoltaica ela tem esse benefício, né, essa facilidade que ela abrange o país todo. Né? Então você pode ter geração fotovoltaica em qualquer lugar do país. Então o interessante é que a gente possa realmente ampliar a base de credenciamento para poder dar acesso às pessoas e empresas que estejam interessadas em adquirir via BNDES. Né? E tem na mesma linha uma pergunta que fala se os sistemas vão ser aprovados pelas concessionárias de energia. Existe essa isso aí é uma questão técnica, né? Assim, não basta comprar. Por isso que essa questão da empresa que vai assessorar quem vai comprar é importante, porque você tem uma resolução da ANEEL que fala quais são os procedimentos que devem ser seguidos para que você passe a ser passa a geração distribuída dentro do net metering, a compensação de energia, as regras, quais são os prazos que a distribuidora tem para avaliar o teu acesso, se aquela região da distribuidora permite, se tem algum custo adicional. Então tem todo um regramento que precisa ser avaliado, quer dizer, então não é só, eu quero comprar o sistema. Ótimo, você quer comprar, mas tem uma parte junto à distribuidora que também precisa ser avaliada. E é interessante que quem assessore faça isso, porque senão você faz um lado e não resolve o outro, né? E você tem que se cadastrar, tem que ter o acesso, registrar na ANEEL, eles têm todo um controle disso. Então tem uma parte que é fora banco, que é fora financiamento, que precisa ser vencido também, para que você possa ter o resultado completo ter a geração e se beneficiar disso, né? Você reduzir sua conta de energia, que é o interesse de todo mundo. Das duas pontas. Legal. Daí já tem algumas perguntas mais de financiamento, né, que se aplica um pouco mais a mim. O pessoal está perguntando sobre vários bancos aqui que são credenciados. Imagino que nós temos aí um grupo grande de empresários que estão nos assistindo, né? Embora essa transmissão seja para os bancos públicos, vocês também são bem-vindos, embora a gente tenha abordado aqui um pouco sobre a ótica dos bancos, né? Então vamos lá. O pessoal está perguntando se o Banco do Nordeste, BDMG, bancos cooperativas, aqui tem uma relação de bancos, se eles são credenciados, pessoal. Esses que vocês citaram aqui, a princípio são, tá? Olhando aqui, o que eu peço para vocês, no site do BNDES vocês têm a relação de agentes financeiros credenciados. Lá vocês podem consultar quais são os que são credenciados para operar com o BNDES. Temos lá algo em torno de 40 ou 50 agentes financeiros ali. É sempre atualizada aquela lista, vocês vão achar aí no site do BNDES, né, agentes financeiros credenciados. E lá vocês podem saber todos eles estão credenciados para operar com o BNDES. Lembrando que essa linha é receita para os bancos públicos, tá? Exatamente. Então, por exemplo, do que vocês citaram aqui, os bancos de cooperativas já ficariam de fora. Temos então só o Banco do Nordeste e o BDMG, que são bancos públicos, tá? Então, só bancos públicos, tá? Sejam eles regionais, sejam eles estaduais, agências de fomento, mas só bancos públicos, tá? Muito importante isso. Uma outra pergunta aqui, se quem tem crédito no cartão BNDES pode usar para comprar esses itens. Então, só para a gente não confundir, é uma pergunta muito boa que pode gerar alguma confusão.
O cartão BNDES, pessoal, aquele limite, né? Quem tem o cartão BNDES, quem possui o cartão BNDES, pode adquirir os bens por meio do portal do cartão BNDES, que é cartãobnds.gov.br. Não vamos confundir um pouco com esse programa, né? Esse é um programa que você financia, né, a sua máquina, o seu equipamento, como ali as máquinas e equipamentos que lá nós escrevemos, por meio daquela condição que nós vimos ali, naquela taxa, naquela condição que você não precisa ter um cartão, você simplesmente vai no banco, ele aprova o seu crédito e o financiamento é feito, tá? Independentemente de você ter um cartão. Se você possui o cartão BNDES, aí você pode também financiar. Eventualmente, podemos ter máquinas e equipamentos dessa natureza no grande, né, na base de equipamentos do cartão BNDES, tá? Mas daí seriam fontes diferentes. Aí você vai ter a condição lá do cartão BNDES, que é uma taxa diferente, né, uma condição de financiamento diferente, tá? Então, vai consumir, sei lá, o seu limite do cartão BNDES. Então, então sim, você pode usar caso você tenha, né, o equipamento lá credenciado no cartão BNDES, que vocês podem consultar, cartãobnds.gov.br também, tá? Então, são objetivos diferentes. Pessoalmente, eu sugiro que vocês busquem, se possível, essa linha, porque ela é bem mais barata, né? Uma condição bem mais barata que a condição do cartão BNDES. Então, se vocês têm interesse nisso, tentem primeiramente, temos aqui a linha do Fundo Clima, né? Procurem o agente financeiro, que também pode ser. Mas ambas são opções, né? Vocês podem ter os dois caminhos aí para conseguir ter o financiamento, né? Temos aqui uma outra pergunta, né, sobre MEI, né? Bom, o MEI, né, o microempreendedor individual, se ele tem algum problema, né, para operar com financiamento. Pessoal, com o BNDES ele não tem, né, o MEI ele é uma pessoa jurídica, né, ele é tratado como uma pessoa jurídica no BNDES e ele pode operar sem problemas, né, não tem aí nenhuma restrição para ele operar. No caso, os agentes financeiros eles podem ter os seus critérios próprios internos para avaliar o público de MEI ou até mesmo o público de pessoa física, e a orientação nesse caso é buscar o agente financeiro e conversar com o próprio agente financeiro, se você sendo MEI, tá bom? Sobre uma outra pergunta também nessa mesma linha, né? Sobre como eu devo agir se o banco negar o financiamento. Então, aí, Lucas, vocês estão vendo que provavelmente temos muitas beneficiárias que estão nos assistindo aqui. Pessoal, se o banco negar o financiamento, nesse caso, de novo, é uma operação indireta, né? Ela é feita, essas operações aqui que nós estamos colocando, a grande maioria delas são feitas na modalidade indireta, automática, né, com o agente financeiro. Então, vocês precisam, no caso, conversar com o gerente, entender a questão. Ele provavelmente pode ser que ele fale alguma coisa sobre o perfil do risco, alguma questão nesse sentido, pode ter também alguma questão documental, né? Lembrando, né, eu não comentei, mas nunca é tarde de falar, é necessário ter certidões negativas, né? Todas essas informações vocês vão encontrar na circular do programa, então isso vai ser exigido, mas nesse caso, a orientação que nós damos é para que vocês procurem um outro agente financeiro, ou às vezes até uma outra agência, né, já ajuda. O crédito, né, a avaliação de crédito é de cada instituição. Voltamos a só reforçar, assim, o programa não está fechado, não tem nenhuma pendência sistêmica do BNDES, não tem nenhuma dificuldade operacional referente a PAC online, não tem nenhuma questão operacional que impeça que qualquer banco que esteja habilitado, credenciado junto ao BNDES, que, como o Rafael já falou, a lista está disponível para ser consultada, mas os grandes bancos todos estão credenciados, não existem restrições para fazer a operação. Volto a falar que do primeiro dia que a gente soltou a circular, nós já recebemos operações e algumas dessas operações já foram até aprovadas, já estão passando para o próximo passo, que é do passo da liberação, né? Então, só para reforçar, a questão do crédito é uma situação, a questão de sistema é outra. A parte de sistema não tem problema, a questão de crédito aí depende de cada empresa, de cada pessoa e da avaliação de crédito de cada banco, que nesse caso a gente não tem uma interferência, a gente não é uma autonomia deles. Exatamente, né? O recurso é nosso, mas de fato a avaliação de crédito é de cada instituição. É deles. Então eu acredito que aqui a gente concluiu isso que chegou. Só ver se aqui tem mais alguma pergunta, pessoal, que vocês querem passar. Daí a gente já conclui aqui. Só um minutinho. Obrigado. A gente já vai concluir aqui, Lucas. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Nós temos aqui, né, muitas dúvidas sobre a necessidade de ser uma nota por equipamento e mão de obra, né, que o Lucas já comentou, né. Pessoal, acho que aí ficou um pouco claro, né,
sobre as dúvidas. Eu não sei se a pessoa mandou a dúvida antes da explicação do Lucas, mas o Lucas já explicou bastante sobre isso. Rapidamente, assim, o que está credenciado é o sistema gerador fotovoltaico. O que tem que conter na nota fiscal é sistema gerador fotovoltaico. Então lá, sistema gerador de 10 kW para uma residência. Lá vai vir sistema gerador 10 kW. Então assim, não tem. Mas nesse valor lá que ele faturou, tem a parte de instalação. Não tem problema. O que não pode ter é sistema gerador fotovoltaico 10 kW e serviços de instalação e tarará, um outro valor. Aí isso não pode, porque aí o produto, né, o Finame não permite essa separação. A gente financia máquinas e equipamentos e nesse caso de sistemas nós temos a liberdade, os normativos internos permitem a inclusão de mão de obra, de alguns tipos de mão de obra que nesse caso de instalação e de projeto eles são aceitos. Uma pergunta sobre integrador, né? Integrador para... O integrador, assim, eu estou genericamente citando o nome empresa de engenharia. Aí, assim, você vai ver no mercado vários nomes. Tem empresa de engenharia, integrador, EPCista, né? Tem várias denominações. Então, assim, eu estou usando empresa de engenharia como aquela empresa que tem capacidade técnica de fazer o projeto, de instalar e de poder fazer a aquisição dos equipamentos conforme as regras e entregar a solução para o cliente final. Tá. Tem mais duas perguntas de financiamento aqui que eu vou responder, depois eu tenho mais uma de credenciamento que eu volto com o Lucas. Uma pergunta aqui, como que se dá o uso do FGI, né? O FGI é o fundo garantidor, né? Estava na apresentação, então como que funciona? Talvez eu tenha passado um pouco rápido. É o fundo garantidor que você pode complementar a garantia, né, do seu financiamento. No caso, se a beneficiária está me ouvindo, ela está complementando a garantia. Para o agente financeiro, os agentes financeiros que estão me assistindo já sabem mais ou menos como que é o FGI. É aquele fundo garantidor que complementa até 80% da garantia. Pode ser usado no programa Fundo Clima, pode, a circular lá fez essa previsão. Legal, lembrando que só para as pessoas jurídicas, tá? Pessoas físicas e produtor rural não, tá? Pessoas físicas e produtor rural não pode, só as pessoas jurídicas podem usar o FGI, sem problema nenhum, você consegue ter até 80% da cobertura, seguindo as regras lá do FGI que nós já conhecemos. Muito bem. Uma outra pergunta aqui sobre se é possível simular o financiamento no site do BNDES. No site do BNDES nós temos o simulador lá ativo, né, das operações. Eu só não tenho certeza se esse programa, por ser muito recente, se ele já foi lá introduzido no simulador. Aqui eu não tenho como checar. Então, se não estiver lá, eu peço que vocês aguardem um pouco, né? Que em breve ele será alimentado e vocês já vão poder simular. Mas já tem um simulador ativo sim no site do BNDES. Lembrando que vocês também podem usar o canal do desenvolvedor, né? O canal MPME, que vocês também podem, no caso das beneficiárias que estiverem nos ouvindo, que pode enviar a operação para os agentes financeiros, né? Canal do desenvolvedor MPME que está disponível no site também do BNDES. E por fim, né, a última pergunta, uma pergunta bem comum, né? Quanto tempo leva o credenciamento, né, de uma forma geral, Lucas? Esse tempo é variável de acordo com a demanda, né? Mas hoje a gente está, em média, são 25 dias com o prazo que a gente dá para o fabricante ou a empresa de engenharia, que são de 15 dias. Então, assim, você manda uma proposta hoje de credenciamento, a gente vai analisar. Se faltou algum documento, a gente dá 15 dias para o fabricante fazer a justificativa. Se ele responder no dia seguinte, no terceiro dia, no quarto dia, a gente já vai poder finalizar esse processo. Se o fabricante ou a empresa de engenharia demorar mais 15 dias, então você faz essa avaliação. Então hoje, no nosso fluxo de demanda de solicitações de credenciamento, a gente está trabalhando com esse prazo de 25 dias com o tempo que é do fabricante. Sim. Quer dizer, do fabricante e empresa de engenharia. Contando que, claro, a gente faz o credenciamento de todos os equipamentos, não só desse segmento relacionado a esse programa. Muito mais amplo. Mas né? ainda assim a gente tem dado uma atenção especial para esses itens, porque a gente sabe da necessidade que tem no mercado e a gente tem feito um acompanhamento, já que a gente criou até uma regra especial de credenciamento para o segmento fotovoltaico. Então, desde que a gente criou isso, a gente tem dado uma atenção especial. Mas, de qualquer forma, de forma geral, são as referências de tempo que a gente tem hoje para atendimento de quem está interessado em se credenciar. Legal. Bom, eu acredito que é isso, né? Acho que nós concluímos aqui. Acho que eu concluí aqui as perguntas que nós temos aqui também na caixa de e-mail, que eu estava aqui olhando o tempo todo as perguntas que chegassem pelo e-mail. Sendo assim, pessoal, nós concluímos, né? Nós temos aí, eu deixei a tela final com os nossos contatos.
é o que eu peço para vocês. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, quem quiser ainda pode eventualmente colocar nos comentários no YouTube, mandar pelos canais que nós já colocamos, né? Mandar os e-mails, o e-mail que nós colocamos, né? Os agentes financeiros que tiver interesse nessa apresentação, pode solicitar por aquele e-mail, né? Relacionamento.ai. E nós podemos também disponibilizar, e a gente agradece a atenção de todos vocês. Nós esperamos que o programa aí tenha um grande sucesso, tá? E agradeço a todos aí que se conectaram, tá bom? Obrigado, até mais. Obrigado, pessoal.